Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a parte 2, sobre o livro Previsão Tecnológica para Decisões de Planejamento, do Harry Jones e do Brian Twiss. Então eles destacam que o objetivo de uma análise qualitativa, ele vai falar dos métodos quantitativos de previsão. A análise qualitativa, que a gente viu lá na parte 1, é determinar os fenômenos tecnológicos que poderiam representar ameaças ou oportunidades da organização, sem quantificar, né? Na análise quantitativa, a gente ainda vai buscar quantificar isso. Então, a escolha do parâmetro de monitoração será crucial, podendo, inclusive, haver necessidade de você compor parâmetros, fazer parâmetros compostos. Por exemplo, um aerobarco, os parâmetros de interesse não são apenas a velocidade máxima alcançada, mas também o peso, motor, diâmetro efetivo do casco. Então, como é que eu representaria isso num gráfico? Então, aqui vou pegar um outro modelo, que é um tanque. Então, o tanque ele tem três atributos aí que são considerados importantes no tanque. O atributo que eu vou chamar de M, que é a mobilidade, velocidade do tanque. O atributo que eu vou chamar de P, que é a proteção, a blindagem, né, a espessura do tanque, da parede do tanque. E o atributo que eu vou chamar de C, que é a capacidade de ataque, poder de fogo desse tanque. Tá? Então, nesse primeiro triângulo na parte superior mais à esquerda, eu tenho aí o ponto, no ponto M, ou seja, esse é um motor que ele não tem capacidade de ataque, é zero, e não tem proteção, ele só tem mobilidade. Tá? Então, eu represento ele nessa quina, na quina do M. No segundo triângulo, parte superior, segundo triângulo do meio da parte superior, eu estou aí no meio termo entre mobilidade e proteção. Eu tenho um pouco de cada coisa. Né? E aí eu ponderei isso com dois fatores, 4 e 6. Quer dizer, é um tanque que não tem mobilidade total, né? Porque a mobilidade total seria se ele ficasse na quina lá, M. Né? Ele está ali no meio. Então, a mobilidade desse tanque é 40%. Tá? E a proteção da blindagem é 60%. Porque se fosse blindagem total, ele estaria lá na ponta do P, esse ponto vermelho. Né? Então, ele está aí no meio tempo. Então, quem seria meu parâmetro composto? Meu parâmetro composto está levando em conta dois atributos, proteção e mobilidade, sendo que um peso 4 para mobilidade, 4 vezes M, vezes 6 vezes P, que é o atributo de proteção. A mesma coisa no terceiro gráfico, que é o terceiro triângulo da parte superior, em que eu tenho a divisão agora de 7,3 entre proteção e poder de fogo. Então, eu vou ter meu parâmetro composto como sendo 7 vezes capacidade de ataque, vezes 3 vezes proteção. Tá? E aí, ali está como mais, na verdade, é vezes, né? 7C vezes 3P. No triângulo embaixo, eu vou ter um ponto vermelho que para no meio do triângulo. Quer dizer, na verdade, eu tenho os três atributos estão pesando. E eu vou ver os pesos desses três atributos pela projeção que ele forma com a base. Aqui, no caso, eu tenho pesos 4, 1 e 5. Então, eu vou ter 4 para o atributo capacidade de ataque, 1 para o atributo proteção e 4 para o atributo capacidade de ataque e 5 para o atributo mobilidade. Então, vou ficar com o atributo composto, o parâmetro composto vai ser 5M vezes 1P vezes 4C. Veja que no último triângulo, a parte de baixo, na direita, né? Se eu ficasse bem no meio do triângulo, esse ponto ficasse bem no meio do triângulo, no centro do triângulo, né? Eu teria na base 3 pesos iguais, 1/3. Então, todos os parâmetros estão pesando igualmente para o meu parâmetro composto. Então, essa é uma maneira gráfica de eu visualizar a composição de parâmetros.
Então, a escolha de parâmetros, há que se ter em consideração que os parâmetros estão sujeitos a limitações naturais. Por exemplo, não tem como eu passar velocidade do meu veículo, não pode superar a velocidade da luz, né? Ou se eu estou num processo químico, o rendimento não pode ser superior a 100%. Então, tem limites naturais dos parâmetros, né? Então, embora o parâmetro possa se manter, a forma de medição desse parâmetro pode mudar. Esse é outro aspecto a considerar. O ciclo de vida de um produto, em geral, garante uma forma inicial de crescimento lento, crescimento exponencial e abrandamento da curva. Isso forma um formato em S dessa curva. Essa é uma característica típica de uma tecnologia. Outro ponto a destacar é que o parâmetro, geralmente, ele sempre melhora, né? Então, você pega um parâmetro de velocidade máxima do carro. Geralmente, esse parâmetro vai melhorando. Então, ele tem um desempenho cumulativo. É diferente de outras séries temporais, por exemplo, inflação, em que você tem oscilações, esse número sobe e desce ao longo do tempo. Não é isso que a gente vai ver em tecnologia, a gente vai ver as características mais cumulativas, o que vai conferir o tal do formato S da curva. Aqui é um trabalho aqui do Naksenovich, de 1986, que ele mostra exatamente essas curvas em S no momento da transição, tá? Entre carroças movidas a cavalos, que é o finalzinho da curva de S de 1, e a ascensão da curva em S dos carros. Então, é exatamente o momento de transição de uma para outra tecnologia. Esse aqui é a forma da curva em S. Você pode ver que a gente pode compor o que a gente chama de uma curva envelope. Por exemplo, você tem aí um gráfico, que o gráfico dos dados medidos é o que está marcado em preto. Tá? Eu tenho uma primeira fase, de 1931 a 54, eu tenho essa curva em vermelho. Tá? Essa curva em vermelho, essa curva S em vermelho, que vai dar o meu primeiro comportamento daquela tecnologia. Depois já vai surgindo aí uma nova tecnologia em verde, até chegar o momento que o verde cruza com o vermelho, lá para 1955. E aí eu passo a assumir a tecnologia verde. E eu vou ficar com verde de 55 a 69, mais ou menos. Até que já vem uma nova tecnologia, a tecnologia azul. E aí o comportamento da curva em preto segue a tecnologia azul. Então você vê que eu fui migrando de tecnologia vermelha para verde e para azul. E a curva em preto foi meio que pegando essa face mais externa dessas curvas S, né? Então ela vai meio que fazendo um envelope entre essas diferentes tecnologias, né? Então o formato que a gente mede, então pode estar medindo, na verdade, a transição de tecnologias. Esse aqui é um estudo aqui de São Paulo sobre o padrão tecnológico da cana-de-açúcar. Se observou esses padrões. Aqui mais um exemplo da curva em S, de um trabalho do Robert Ayres, de 1968, que começou a estudar essas curvas, né? Então você vê que no primeiro modelo é a questão dos transportes, né? Então você vê os transportes de trens, automóveis, aviões a jato. Você vê que cada curva é uma curva em S. E a velocidade de transmissão aqui da informação, ela vai se moldando à medida que novas tecnologias vão sendo incorporadas. E ela vai ganhando esse contorno envelope. No gráfico seguinte é a mesma coisa para aceleradores de partícula. Diferentes tipos de aceleradores de partícula, cada um com a sua curva S, e meio que vai compondo uma curva em envelope. Aqui é mais um exemplo de curvas S, que você pode ter uma ideia de difusão da tecnologia. Então, você vê, por exemplo, na ferrovia, difusão das ferrovias. Você pode ver que a curva mais preto, cheio, é a curva da Europa, que é quando começou as ferrovias. E depois você começa essa difusão da tecnologia aparecendo nos Estados Unidos, meio que deslocada no tempo. É a curva S dos Estados Unidos deslocada no tempo. E o resto do mundo, um pouquinho também mais deslocado no tempo.
Então você pode ter uma ideia de como essa tecnologia vai se difundindo pelo mundo afora. Isso aqui é um padrão gráfico, um estudo no sueco de 1952, que ele, ao invés de representar em termos de curvas, ele representou em termos de gráfico. Então ele mostrou ali a difusão das ferrovias. Você vê que começam lá em Abóbora, em 1836, depois passa para o amarelo, passa para o verde claro, para o verde escuro, para o azul, vai meio que difundindo como se fosse de um epicentro, né? A coisa vai se espalhando. É uma outra forma de visualização. Uma outra forma é essa daqui, ou seja, eu tenho minhas curvas em S, no meu eixo XY, que mostra aí a intensidade de adoção da tecnologia por tempo. E eu vou, para cada país, eu vou montando uma curva S e eu vou espaçando ela no eixo X, aqui no eixo de distância, né? Que é a curva S de cada país. E eu posso ter uma noção tridimensional aí de como essas curvas S caminham com o tempo. Esse é outro estudo de 1970. Aqui é um outro conceito que também pode ficar claro nessas curvas. Você pega, por exemplo, você normaliza, porque normalmente o eixo de platô ele varia de um país para o outro e etc. Então você normaliza esses eixos. Você pode ter uma ideia daqui de como é que os países chegam nesse platô, mais rápido ou menos rápido. No caso aqui você veja como que o Japão teve um catching up bem mais rápido que os outros países. Aqui uma curva de previsão tecnológica e chama a atenção que essas curvas S elas são baseadas na extrapolação de uma tendência do passado, né? Isso só vai estar valendo se não surgir nenhum evento novo de grande importância acontecer. Então, de maneira que os estímulos do passado fiquem inalterados. Essa técnica de substituição, as curvas S, né, só se aplica quando essa nova tecnologia já começou a se manifestar nos dados. É outro ponto, né? Eu não tenho como prever que uma nova tecnologia vai chegar. E aqui no gráfico você vê um exemplo de descontinuidade. Quer dizer, eu tenho, na verdade, esse gráfico daqui, você vê que aparece aí uma descontinuidade aí nos anos 60, né? Então, isso é o exemplo de uma projeção em que houve uma descontinuidade porque os fatores mudaram, né? Os fatores mudaram com o tempo. Bom, essas curvas Fisher e Price são as curvas S, de uma outra maneira. Aqui é um estudo que fala sobre patentes de biosensores. Ele mediu as patentes, valor absoluto das patentes, 3 tipos de sensores. Sensores de respiração, de saliva e de sangue. Breath, saliva e blood. E a curva azulzinho, que é a soma dos 3. Tá? Então, você vê que ele partiu para uma normalização disso e montou os gráficos da direita para as 3 situações e para a situação de total. Então, ao todo, tem 4 curvas. Né? Então, você pode ver como é que você está nessa curva S. Então, você pode ver na curva mais à direita, você vê a curva em azul, os sensores breath, de respiração. Se você for ver na curva da esquerda, as curvas de sensores breath, elas estão bem no comecinho. Quer dizer, essa projeção que ele está fazendo dessa curva S, dessa curva azul, aqui do lado mais à direita, né? É uma projeção bastante, bastante arriscada, né? Porque eu ainda não tenho dados suficientes, né? A curva mais à direita, em verde, mostra os biosensores de saliva. Os biosensores de saliva também estão aí bem no começo, né? E ele já está fazendo uma extrapolação na curva S. Quem tem mais aparência de curva S aí é o blood. O blood, o vermelhinho, ele realmente, se você for lá na esquerda, ele já aparece uma curva em que já está no movimento de ascensão, já está até no movimento de queda. Então, se eu vou dar os dados cumulativos, que é o dado direito, que é o dado cumulativo, eu já vou ter mais elementos para minha curva S,
Quer dizer, só vai estar faltando a parte final da curva S. Então, isso é uma situação que a pessoa tem que estar atenta. Ou seja, às vezes você tem poucos dados da tua tecnologia no início para você fazer o ajuste em curva S ali. Tem poucos elementos, que foi o que aconteceu aí com breath e com saliva. Esse aqui é um exemplo de como montar essa curva no Excel, tá? Então, aqui você pode tentar reproduzir aqui, só colocar os dados aqui. E essa função do penetration aqui é uma função. É uma função que está escrita dessa maneira. 1 sobre 1 mais ESP. ESP é elevado a um fator, tá? E vezes essa taxa daí e a escala de tempo é o time. Então, eu consigo, dessa maneira, montar minha curva S no Excel rapidamente, tá? Onde eu tenho uma taxa, esse rate vai ser minha taxa de catching up, né? A taxa de declive aqui. Então, uma situação que o twist chama atenção é que, veja, no lado esquerdo eu tenho uma curva de aproximação S em azul, porque eu estou pressupondo que esses meus pontos eles são erros de medida. Então, eu pressuponho que minha curva S é a curva em azul. Mas, na verdade, pode ser a situação 2, que está na direita. Eu posso, na verdade, estar trabalhando com duas tecnologias. Uma primeira tecnologia em vermelho e uma segunda tecnologia em verde. E não necessariamente um erro de uma imprecisão de medidas. Então, eu posso estar trabalhando com as duas situações. Ou seja, às vezes, não fica claro se você, nos teus dados, você está com a mesma tecnologia, só com uma questão de imprecisão, ou se você está tendo duas ou três tecnologias ali já se superpondo. Isso aqui é só uma aproximação aqui para um gráfico logaritmo, tá? Então, veja, você tem a equação lá do Fisher-Price, que é a equação da curva S. Ela vai ser dessa forma. F é igual a 1 sobre 1 mais E elevado a menos rate vezes tempo menos uma constante, time to 50. Tá? Então, vamos fazer uma manipulação aí. Eu fiz uma manipulação aí algébrica aí, né? Então, eu fiz f mais f vezes esse número grande é igual a 1. Então, E elevado a menos rate, esse número grande aí, é igual a 1 menos f, o f passou para o lado de lá, divididos por f. Se eu tiro o logaritmo neperiano disso, eu vou ter logaritmo neperiano de E elevado a um fator, é esse próprio fator. Então, vou ficar menos rate vezes time 50 igual a log de 1 sobre 1 sobre f, 1 menos f sobre f. Então, se eu representar numa escala logarítmica, em que o eixo y for log de 1 menos f sobre f, esse gráfico vai dar uma reta. Então, são duas maneiras de representar a mesma equação. Ou de uma maneira exponencial, pelas curvas S, ou através de uma reta, num gráfico logaritmo. Aqui é a curva logística, novamente, é a mesma equação de antes, só que mais simplificada. 1 sobre 1 mais E elevado a menos t. Também vai dar a minha curva S. Aqui é um outro modelo de curva S. Agora, 1 mais 1, 1 sobre 1 mais E elevado a menos beta-t. Eu acrescentei meu beta. E o beta que vai me dar a declividade. Então, você vê, a primeira curva dá um beta de 75%. Dá uma curva abrupta. Beta de 50%, já suavizei a curva. Beta de 25%, 0,25%, já suavizei mais ainda. Então, eu posso suavizar a curva mexendo nesse parâmetro beta aqui. Aqui são outras curvas logísticas. Todas elas vão dar um formato bem parecido de uma curva em S. Tá? A curva Fisher-Price, que a gente já viu, essa que a gente fez no Excel. Essa curva Pearl-Reed, tá? E a curva Mansfield-Blackman também. Só muda a questão dos fatores, tá? É só a questão dos fatores que vai mudar, mas vai ser, tudo vai dar a curva S do mesmo jeito. Qual o risco de se ignorar a curva S? Bom, o risco de se ignorar, a gente pode ver no segundo gráfico aqui. Você vê que tem a curva S, que seria a curva daquela tecnologia.
E aqui no tracejado são os investimentos que eu fiz. Então, você vê que na parte B, eu acabei investindo mais quando não era para ter investido. Na parte C, eu já estou investindo menos do que deveria. Na parte D, eu já estou em excesso de investimento novamente. Então, veja, através da minha curva S, sabendo em que ponto de maturidade está a minha tecnologia, eu posso estar calibrando o meu investimento para saber se vale a pena ou não investir naquela tecnologia. Aqui no gráfico da esquerda, a gente mostra outro fator do investimento. Quer dizer, você vê que tem uma tecnologia 1, que é a tecnologia esse traço mais cheio, e a tecnologia 2, que é esse traço mais tracejado, né? E eu tenho aí uma data de previsão, que é o momento que eu vou decidir o investimento, essa data da previsão, tá? Aí eu tenho três situações, né? Situação T1, quer dizer, se eu investir pouco, essa curva ela vai tender a crescer menos. Ela vai demorar mais para chegar no limite natural, eu investi pouco. Então, o ponto de cruzamento com a tecnologia nova, a tecnologia 2, ela acontece em T1, ela acontece mais cedo. Tá? Se eu investir na mesma taxa de investimento, eu vou chegar no ponto T2, um pouquinho mais adiante. E assim, se eu investir um pouco mais, eu vou chegar em T3. Então, dependendo do nível de investimento, eu posso retardar a mudança o ponto de mudança de tecnologia, da tecnologia 1 para a tecnologia 2. E pode também acontecer a situação do síndrome do veleiro, ou seja, eu continuar agarrado na tecnologia anterior, mesmo com todos os indicadores, curva S, já me dizia que aquela tecnologia já tinha chegado ao ponto de maturidade. E eu continuando insistindo naquela tecnologia para ela me dar mais rendimento, quando na verdade ela já chegou no limite do rendimento dela. Aqui é o exemplo dos navios à vela. Você já tinha os navios a vapor surgindo, mas o pessoal continuou investindo em navio à vela. Então fizeram esses 3 navios aí, até que o Thomas Lawson, de 1907, essa história é contada pelo Richard Foster no livro dele, o Thomas Lawson ele naufragou. Por quê? Porque eles estavam colocando tanta vela, mas tanta vela nesses barcos, que um barco acabou, um vento mais forte, ele acabou caindo, acabou tombando o navio. Né? Quando isso já estava surgindo o motor a vapor. Então insistiram numa tecnologia que já deu o que tinha que dar. E aqui eu termino com uma frase do Schumpeter. Né? Ele diz assim no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia. Ele fala que a história da aparelhagem produtiva de uma fazenda típica, desde os princípios da racionalização da rotação das culturas, das colheitas, da lavra e da engorda do gado, até a agricultura mecanizada dos nossos dias, juntamente com os silos, as estradas de ferros, é uma história de revoluções, como é a história da indústria do ferro e do aço, desde o forno de carvão vegetal até os tipos que hoje conhecemos. A história da produção da eletricidade, da roda acionada pela água, a instalação moderna ou a história dos meios de transporte que se estende da antiga carruagem ao avião que hoje corta os céus, a abertura de novos mercados estrangeiros e domésticos e a organização da produção da oficina do artesão a firmas, como a US Steel, servem de exemplo do mesmo processo de mutação industrial. Olha aqui o termo que ele usa. Mutação industrial. Ainda dá uma observação, se é que podemos usar esse termo biológico. Está comparando o crescimento da tecnologia com o da biologia, que revoluciona incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo incessantemente o antigo e criando elementos novos. Esse processo de destruição criadora é básico para se entender o capitalismo. É dele que se constitui o capitalismo e é a ele que se deve adaptar toda empresa capitalista para sobreviver. Então, essas revoluções cíclicas do capitalismo não é uma deficiência do capitalismo, é uma razão de ser dele. É a própria estrutura que move o capitalismo para níveis mais avançados de produtividade. Isso é uma característica inerente do sistema. Então, muito obrigado, então.